ainda. Aí começou. Pessoal, então, boa noite a todos que estão presentes, que vão chegar ainda. Por enquanto nós temos 6 pessoas, que é a Eduarda, a Emanuele, a Kézia, o Lucas Peralta, a Maria Júlia e a Nicole. Boa noite vocês que estão presentes. Então, vocês deveriam ler para hoje, que eu deixei de tarefa, o capítulo Milagre para Exótico, não, né? O almoço de noivado. Vocês, quem leu deve ter passado umas raivinhas ali, né? E daí, hoje, nesse primeiro tempo nosso, eu ia pedir para você, vou pedir para vocês lerem até as, acho que é umas 10 para 7, 5 para 7 dá tempo. O capítulo da parte 2 do livro chama Saulo. O capítulo 1 da parte 2 chama Saulo. Aí a gente vai conhecer melhor um pouquinho o filho caçula do Josenildo e da Lindalva. E também é problemático. Tem seus problemas lá. Então, vou deixar para o pessoal aqui também. Tarefa. Pessoal, boa noite. Quem não entrou ainda, pode entrar, tá? Lá, foi umas 5 para 7, a gente vai se encontrar de novo lá na sala. Aí vocês leiam o capítulo 1 da parte 2, que chama Saulo, tá bom? A gente se vê mais tarde. Abraço. Pessoal, então é isso. Mais tarde a gente se encontra aqui mesmo, nesse aqui, com o capítulo. Aí eu vou falar um pouquinho do capítulo Almoço de Noivado e do capítulo Saulo. Tudo ao mesmo tempo hoje, tá bom? Certinho, pessoal? Então, até daqui a uns 20 e poucos minutinhos, tá bom? Vou fechar a imagem aqui. Até mais tarde.
Gente, só uma correção. Eu tô achando que eu tô no projeto das 6h30. Eu falei 5 para 7, mas não é 5 para 7, não, é 6h25, tá? Daqui a pouquinho eu volto aqui. Vão avisando aqui vocês se vocês já terminaram de ler, tá bom? Até daqui a pouco.
Pessoal, terminaram? Ui, terminou, pessoal? Podemos conversar? Escrevam aqui no chat se podemos falar. Já terminaram de ler o capítulo sobre o Saulo? Sim. E aí, o que vocês acharam desses capítulos da semana passada, que a gente vai falar sobre ele hoje, e o de hoje? Gostaram? Vou escrever depois. Bom, odeio noivamentos. Vamos para análise, então? Pessoal, então vamos lá. O capítulo 7, né, que é o último capítulo da primeira parte, chama Moço de Noivado. Lembrando, né, é importante lembrar vocês uma coisa. O tempo desse romance ele não é linear. Ele começa no momento em que o pastor Josenildo está lá na igreja, né, e daí ele vai começar a explicar quem é o Josenildo, quem é a esposa do Josenildo, os filhos do Josenildo, a dinâmica familiar em torno da família ali do Josenildo, e ele fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Ele fica rememorando, o narrador, né, fatos passados, mas tudo que aconteceu até agora está no passado desse primeiro momento lá. Então, por exemplo, o noivado, as suas que eles dão as suas que os pais dão oh, meu Deus, esqueci o nome da Letícia, toda aquela guerra com a Letícia, até ela aceitar o noivado do pastor Glauber, tudo aquilo aconteceu antes. E no dia do noivado, aí voltou, né? Agora está mais para frente. O pastor está lá meio, tá vendo? Então ele começa o capítulo mostrando que o Josenildo não está muito à vontade com a situação, né? Ele sabe que é uma coisa errada, ele sabe que ele está fazendo coisa errada, né? Então, assim, fora as coisas que ele está fazendo de errado, lá na própria igreja, né, que o narrador não falou o que é, não revelou. Né? Fora isso, que ele tem a consciência de que ele é um cara que foi criado para ter integridade e ele está fugindo da integridade. Ele sabe que ele está fazendo uma coisa contra a vontade da filha. Né? E daí ele vai mostrar que ele é um cara duro. Apesar de ele ser esse sujeito duro, a única pessoa que move o coração dele é a própria filha, a Letícia. Ele tem um amor diferente por ela, né, diferenciado, vamos dizer assim. Né? Os outros filhos ele não gosta nem da Silvana, nem do Saulo, né? Depois vamos falar da relação dele com o Saulo. E tem a esposa, né, que ele faz tudo por ela. Só que o grande amor, assim, vamos dizer, o amor da vida dele é a filhinha que ele fica mimando, a Letícia. E ele vê, ele sabe que ele fala assim, ele sabe que o pastor Glauber não presta, ele sabe que é um cara dúbio, né? E isso é importante. Então, o sujeito dúbio é um sujeito que não tem uma personalidade correta, né? Ele fica ali transitando entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Então, assim, e ele tem consciência disso, o próprio Glauber. Então, ele sabe que o Glauber não é um cara muito bom, não é uma boa pessoa, assim, vamos dizer. É boa pessoa, ninguém é, mas cara que meio que optou ali por coisas que não prestam. E ele mesmo está sofrendo de crise de consciência porque ele sabe que ele se envolveu nessas coisas do pastor Glauber. E daí vai passando, e daí não obstante, ele passou por cima de tudo e aceitou o trato. Né? Até porque ele vai ter uma vida melhor, ele vai ter parte dos rebanhos lá das fazendas né, vai ganhar terra, vai ganhar rebanhos, né? Vai ganhar uma casa melhor, vai dar uma vida melhor para a família dele, vai fazer as vontades da Lindalva, que é a esposa dele. Então ele passou por cima da sua própria integridade e deixou acontecer, sacrificou a filha, né, e passou por cima. E daí ele começa a sofrer de insônia, começa a sofrer do estômago, começa a emagrecer, começa a cair cabelo, ele vai ficando cada vez pior. E o narrador vai mostrando isso que acontece. Nesse meio tempo, tem mais uma coisa que aconteceu que o narrador não tinha revelado ainda. Então, ele tem o problema
de estar fazendo coisa errada lá dentro da igreja, sabendo que as coisas são erradas. Ele tem o problema de ter consciência de que ele está fazendo mal para a filha dele, e ele tem um problema chamado Mariana. E daí vai contar a história. Mariana é a menina novinha lá, de 17 anos, linda, maravilhosa, que apareceu na igreja e começou a grudar nele, né, e tentar, até que ele cedeu à tentação e acabou tendo um caso com a menina. Mariana conta 11, Mariana conta 1. E acabou, inclusive, engravidando ela, e ela começou a exigir que ele largasse a esposa para ficar com ela. Ele acabou alugando casa, com todo tipo de luxo para ela, deixando faltar em casa para dar para amante, aquelas coisas para tentar ir comprando o silêncio dela, e ela sempre exigindo mais, exigindo mais, exigindo mais. Então ele está com esses 3 problemas, e ele sabendo que ele está fazendo coisa errada. Então ele está sofrendo dos nervos, né? Ele está com esses 3 problemões na consciência dele, né? É uma amante que está grávida dele. Ele sabe que ele está fazendo mal para a filha dele em troca de dinheiro, em troca da riqueza toda, inclusive dele se livrar da Mariana, porque daí ele pega, vaza para São Paulo, some no mundo e larga ela para trás. E essa outra coisa que a gente ainda não sabe o que é. E ele sabe que ele está fazendo errado. Então, ele vai falar, é assim que você encontra ele naquele dia na igreja, lá no capítulo 1. Abatido, emagrecido e, pum, desmaiou, né? Sofrendo os nervos. E daí, o engraçado é que inclusive ele tenta se matar, ele chega a cogitar se matar, né? Um dia desse ele pega uma pistola que ele ganhou do pai dele quando ele tinha 12 anos, né? E chegou a pegar o negócio e botar contra a cabeça, assim. E não funcionou, inclusive, era uma garrucha muito velha. Ela até se assustou e tudo, só que depois varreu as coisas debaixo do tapete e ficou como estava. Aí começam as maledicências, aí ele mostra... Gente, uma coisa que o Fábio fala o tempo inteiro aqui no livro, são as maledicências, né, para Esopo. Então o povo sempre maldizendo, sempre tem fofoca. Então o pessoal fofocando, que o Josenildo, olha só, o Josenildo pastor vive doente, tem fama de ser milagreiro, e não consegue cuidar da própria saúde, que absurdo. Então, assim, são coisas muito típicas lá dessa comunidade. Eita. Então, tudo bem, vai lá. Aí começa o tal do almoço, né? O almoço de noivado, que é uma tortura para a Letícia e pro próprio Josenildo, que tá vendo a cena toda ali, tá vendo que tá errado e engolindo, né? Então você vê aquele velho meio nojento, aquele cara nojentão, fica passando a mão no braço da Letícia lá, chamando ela de Lelê, né? E fica aquela boca toda babada de gordura de frango, e falando sem parar. E é um cara que você vê que ele é um sujeito totalmente desagradável, falando um monte de bobagem, um monte de coisa que nem tá interessado, fazendo piada sem graça, né? Insinuando que o Josenildo faz coisa errada, que ele sabe disso. Aí tem até quase que o Josenildo acaba brigando com ele. E daí você vê que ele é um trambiqueiro, que ele começa a falar em línguas, entre aspas, né? Falar assim, quer ver, ó, Xabarila, canta lararararai. Começa, né, a fazer de conta que fala em línguas. E daí começa a ter todo aquele problemático. Então ele fica lá, né, o sujeito pegando na menina, e ela toda congelada de medo, de pavor, de nojo, né? E o sujeito só falando de si, falando de si, falando de si, falando besteira, e falando o que tem que fazer, e, assim, falando da própria vida, um sujeito totalmente arrogante, desagradável, nojento, né? E todo mundo engolindo ele. Né? A Lindalva, que acabou sendo obrigada e manipulada pela mãe, o Josenildo, porque está passando por cima dos seus princípios, das suas convicções, e um pouco de olho também na vida que ele vai ter lá longe, inclusive longe da Mariana, ele largando filha, a amante e o filho para trás. Então você está vendo que o pessoal está afundando no mar de lama aqui.
E a Silvana nem aí pro negócio. A Silvana tá ali só. Aliás, a Silvana é tratada como empregada, né? Engraçado. Vocês veem que, na hora que ele fala que o almoço está começando, a Silvana tá lá de avental e touca. Quer dizer, como se fosse empregada deles mesmo. Lembra que ele fala que a Silvana é empregada da família? Então ela tá lá servindo, depois ela tá lá lavando louça. Então, assim, ela não é nem um membro da família, ela é como se fosse uma agregada da família, né, que trabalha para eles, em troca de teto, comida, etc. E, só um instantinho, pessoal. Gente, vocês conseguem me ouvir mesmo com essa cachorrada latindo? E sim, né? Então vamos lá. Então tá bom. Vamos lá. Então se passa toda essa coisa assim desse cara nojentão, né, falando de si, e eu vou parar para fazer uma observação. Não, vou fazer depois essa observação. Aí tem aquele momento mais tenso, já chegando no fim do capítulo, que o Glauber fica falando assim, Varão, você faz coisa bem pior, né? Porque o Glauber vai querer tomar uma taça de vinho e o Josenildo é muito rígido com isso, né? Ele não toma vinho, não toma bebida alcoólica. E daí ele fala, Varão, você faz coisa bem pior, tem que ser mais liberal. O Jesus também tomava vinho e tal. E daí ele fala assim, quando ele fala você faz coisa pior, aí o Josenildo interessa, fala, Varão, porque o Josenildo estava se segurando a refeição inteira ali. Ele estava a ponto de chutar o balde, desfazer o noivado, expulsar o cara da casa dele, pontapé e tudo, não estava querendo saber. E a Lindalva estava lá nervosa, tensa também, porque ela estava, ai meu Deus, será que ele vai fazer besteira, né? Besteira na cabeça dela. Aí acaba, não, bicho brabo, não sei o que, brincadeira e tal. E daí acaba dela, a Lindalva ainda olha para ele, ó, sossega, não sei o que e tal. Enfim, aí todo mundo acaba sendo obrigado a engolir, né, o, o estrupício aí do. Aqui, ó, ele falando em língua, o decantolabachúria, né? Essas trambicagens aí que alguns líderes religiosos infelizmente fazem, né? Não são todos. Mas esse aí era um daqueles picaretas. E daí é isso. Esse almoço de noivado, essa situação horrível, terrível, né? E daí vamos já para o próximo capítulo, que é o segredo, é a parte 2. Então a parte 1 é tudo isso. A parte 1 o que é? Tudo que gira em torno da família e desse noivado. Então começa com o pastor lá passando mal e desmaiando, e daí o narrador começa a contar a história dele, da esposa dele, né, dos filhos, a dinâmica familiar, né, como que as coisas se enredaram nesse personagem novo que surge, que é o pastor Glauber, como é que ele se enfiou no meio dessa família e, né, qual era a pretensão dele e como ele consegue lograr ali os planos dele, né, que era o noivado. Agora nós vamos para um outro caminho da mesma narrativa que vai girar em torno, principalmente, do Saulo, né, e da Silvana. Né? Vai falar mais da Silvana aqui. Bom, vocês devem ter notado que durante o almoço de noivado, a Silvana não estava muito preocupada com o que estava acontecendo, ela estava mais alheia, porque ela tinha um problema mais grave com o qual se preocupar. Então a Silvana está escondendo alguma coisa, ela está tendo alguma coisa lá, o narrador vai revelar depois. Então a Silvana também está escondendo um segredo. Nós não sabemos que segredo é esse. Mas vamos lá. Aí o casamento foi marcado para dali a 6 meses, daí o narrador aqui, o Fábio, vai falar que durante esse tempo o Josenildo ficou totalmente alheio às coisas, né? Inclusive ele tinha lá que dar conta né, de fazer as vontades da Mariana nesse meio tempo, esconder o que estava acontecendo. E daí a Lindalva e a Letícia ficaram todas entretidas nas compras, nos planejamentos, e buffet, e festa, não sei o quê, e decoração, e roupa, tudo com o Glauber bancando lá, o Glauber botando o dinheiro dele lá, falou, não, vai. E a Lindalva, inclusive, estava deslumbrada. E é interessante, porque ela estava vivendo como se fosse o casamento fosse dela, né? Então, como ela não teve esse casamento luxuoso, bonito, assim, assado, que a filha está tendo, ela está vivendo, né, a vida da filha, a vida que ela deveria ter vivido. Né? Ignorando que, inclusive, que a filha está sofrendo muito com isso.
Mas a própria Letícia, nesse meio tempo, acaba meio que cedendo, né, a mágica do casório, como ele fala assim. Então ela acaba se entusiasmando com os preparativos também e começa a ver o Glauber. Ele fala assim, agora uma distância segura. Então, assim, como ele não está mais ali do lado dela, suando e com a boca cheia de baba de frango e passando a mão nela, então aquela impressão ruim ficou distante. Então ela viu ele, se não como melhor, né, como menos pior. Como é que ele fala aqui? Ó? Eu esqueci onde estava. Mas assim, a Letícia começou, né, não digo mais agradável, mas de certo menos monstruoso. Então ela estava assim, ele não deve ser tão ruim assim. Ela está tentando se enganar, tentando se fazer aceitar aquele nojentão lá como se fosse uma coisa boa, né? Enfim, aí vai. E daí, isso é só uma introdução, que daí vai falar sobre o Saulo. O Saulo não participava de nada disso, nem a Silvana. A Silvana estava preocupada, ela tinha problemas muito mais graves para resolver. Né? Daí a gente vai saber mais para frente quais são os problemas da Silvana. Mas ele começa a falar do Saulo. O Saulo era um cara inteligente, né? Que gostava de ciência, gostava de filosofia, completamente alheio a toda a dinâmica e relações com a família, vivia trancado no seu quarto, lendo, estudando, assistindo vídeos, aprendendo línguas sozinho, autodidata, né? Era um cara que não gostava de ir para a escola, ele gostava de aprender sozinho, né? E sempre muito sério, muito quieto, muito enrustido no seu canto, assim, muito fechado. Só tinha um amigo, que é o Diogo, que ele via de vez em quando, se vestia inteiro de preto, ficava lá nos seus mangás e animes e cards, etc. Né? Muito quietão, meio esquisitão e tudo. E ele era muito mal visto por todo mundo, né? Então o pai, o Josenildo, não aceitava esse jeito de ser dele, né? Chamava ele de... Como é que o Josenildo falava aqui? Xingava ele de esquisitão, de bicha, ficava, né, maldizendo o filho lá. Fala que quando ele tinha 12 anos ele não quis mais ir para a igreja, ele apanhou, até que aos 14 ele falou que não ia mais, apanhou, não foi mais e acabou se distanciando. Ele começou a provocar o pai, né? Começou a mexer com as questões religiosas, né, questões teológicas, ficou lá sempre desafiando o pai. E como ele era muito inteligente e o Josenildo era aquele broncão, ele começou a desrespeitar, começou a desafiar no sentido assim de querer humilhar o próprio pai. E daí ele apanhava e continuava debochando. E nisso vai. Então ele é um cara extremamente arrogante. Apesar de ele ser inteligente e tudo mais, ele, assim, ele tem vários problemas. Um, ele não consegue se integrar com mais ninguém, não consegue se relacionar com mais ninguém, e ele é arrogante pra caramba. Ele é extremamente arrogante. Ele se acha melhor que os outros. E esse é um problema que a gente vai ver que vai ser o grande problema do Saulo, essa arrogância, essa soberba dele. Daí eu vou falar, guarda essa palavra da soberba. Ficava lá, feito uma barata kafkiana. Talvez vocês perguntem o que é uma barata kafkiana. Aí é o seguinte, vai fazer referência a um romance do... Oh, meu Deus, esqueci o nome lá. Do Franz Kafka, por isso kafkiana, chamado A Metamorfose. A Metamorfose é um romance fantástico de um cara que um dia ele acordou, ele tinha se transformado numa barata gigante. E daí a família dependia dele para viver. E ele não podia mais tentar a família, ele ficava no quarto feito uma barata, isolado do resto da família. O pessoal tinha nojo dele, né? Aquela barata nojenta que não servia para nada. Então deixaram no quarto até que um dia ele morreu e acabou. Mais ou menos isso. Mas barata kafkiana o que é? Porque ele ficava isolado no seu quarto sem falar com ninguém, sem se relacionar com o resto da família. Né? Como se fosse uma barata gigante lá isolada. Por isso quer dizer a barata kafkiana. Essa aqui é a referência. Então, a família até tinha vergonha, porque existia muita maledicência. O povinho, né, o Zé Povinho de Paraisópolis, sempre falando da vida alheia. Falando assim, vocês viram lá que o pastor Gesenil tem esse filho esquisitão aí, onde já se viu, ele é o curandeiro, não sei o quê, e não dá jeito na vida do próprio filho. Então tem as maledicências. Sempre vai ter maledicênciazinhas, fofoquinhas de Paraisópolis. Eles começam a mentir, falam que ele está estudando para estudar para ir para os Estados Unidos e para a Europa, enfim. Tá?
Aí termina com eles, justamente com uma cena que o Saulo passa, né, todo de preto, boca preta, no calorão, e o Zé Povinho comentando assim, é verdade, amigo, esse menino faz até dar medo na gente. Viu como ele olha? Com certeza tem o capeta no corpo. O próprio Josenildo da Lindalva estavam convencidos que ele era um possesso do capeta, né? Como o pastor deixa acontecer isso com o filho. Eu é que não vou nessa igreja, concordou a Caixa fazendo sinal da cruz. Enfim, aí é isso que a gente tinha para ler essa semana. Então a gente tem aí, né, teve essa questão do noivado, teve essa questão do Saulo, que foi começando a ser apresentado ali com um pouco mais de profundidade na personalidade dele. Agora, uma coisa que é interessante, uma vez, quando esse romance foi lançado, tem uma influenciadora, amiga minha e minha chefe na revista Esmeril, que chama Bruna Torlai. Ela falou que o Fábio trabalhou muito bem aqui todos os 7 pecados capitais. Um deles ficou meio de lado, mas ele também é trabalhado. Então a gente tem aqui a ira, né? Daí você vê no Josenildo, na Lindalva, a ira sendo extremamente trabalhada, né? A maneira como eles, fúria toda que eles reagem a algumas situações. A soberba, a gente vê em todos os personagens, mas no Saulo principalmente a gente vê essa questão da soberba, do orgulho, no Glauber a gente vê, na Lindalva a gente vê, nesses 3 personagens tem muita questão da soberba, o se achar melhor que os outros. A Letícia é meio vaidosa, cheia de soberba também. A luxúria no Glauber e no Josenildo, né, depois que ele começa a ter a amante, a Mariana, né, o Glauber todo nojento, desejando a menina nova lá, né, e ele tinha uns rabos de... Depois ele fala, né, que ele tinha uns rabos de saia, umas coisas esquisitas. Aí nós temos a gula, que a gente vai ver, que a gente vê na figura do Glauber, comendo, se empanturrando, né, babando todo, nojento. A preguiça a gente tem muito pouquinho, mas se a gente vê a vida, por exemplo, da Letícia, ela é uma pessoa extremamente ociosa que não faz nada da vida, só fica vivendo as custas preguiçosona lá. Tá? A gente falou da ira, luxúria, soberba, gula, preguiça. Falta mais 2. Acho que eram os 2 mesmo. Preguiça, soberba. Peraí. Mas eles estão muito bem definidos ali. Deixa eu ver minhas anotações. Inveja e avareza. Tá? Então, inveja. A Letícia tinha inveja, aliás, a Lindalva tinha inveja da Letícia. A Lindalva não, a Silvana tinha inveja da Letícia bastante. Né? A Lindalva era um poço de inveja, né? Invejava a vida dos outros. Então tem toda essa questão. E as pessoas, quando falam mal do Glauber, quando falam mal da família dele, que é uma família que se deu melhor na vida, né? Eles têm inveja do que eles têm. Então isso tem muita questão da inveja. E um pecado bem evidente aí é a questão da avareza. A avareza é o apego aos bens materiais e ao dinheiro. Então, quem é muito a cara da avareza? A Lindalva. Né? Tudo ela fazia, tudo ela queria ganhar dinheiro, tudo ela queria enriquecer, tudo ela queria... Dane-se que ela passasse por cima da felicidade da própria filha, que ela passasse por cima dos outros, elas colocavam por cima dos outros em função da avareza. Né? O Glauber é muito avarento, muito apegado ao dinheiro, às riquezas, ele só fala disso o tempo inteiro, das fazendas, dos bois, não sei o quê, das ações. Né? E o Josenildo, meio que sem querer, mais enfiado, metido no meio dessas coisas todas também. Tá? Então ela fala que ele trabalha muito bem os 7 pecados capitais ali, né? Isso é muito interessante de notar. Então, bom, a análise que eu tinha para fazer para hoje era essa. Ficou um pouco mais corrida porque foram 2 capítulos. Pais narcisistas. Sim, pais narcisistas. Isso tem a ver com a soberba também. Né? Soberba e ira, né? Eles são tomados pela ira o tempo todo. Mas é interessante falar isso de pais narcisistas, né? Pais que se projetam nos filhos. Projeta a vida que ele não teve, ele projeta na vida do filho, né? Na questão principalmente da Lindalva. Muito bom, muito boa observação, Kézia.
Pessoal, vocês gostaram da análise de hoje? Estão gostando dos capítulos? Gostaram desses capítulos? Sentiram essa angústia que o capítulo 7, que é o almoço de noivado, dá? Né? Aquele nojo, aquela raiva, aquele desprezo pela figura do Glauber. E que essa vontade de ficar querendo saber o que vai acontecer, né? Estão curiosos a respeito do Saulo. Sujeito inteligente, mas que não tem humildade. Daí, quando você tem muita inteligência e não tem humildade, você se torna arrogante. Se torna ergo. Achei que no meio do capítulo surtaria com Glauber, o homem não parava de falar, sendo inconveniente em todo jantar. Então, ele foi. O que está segurando o Josenildo aí? A necessidade dele de se afastar daquele lugar, né, sem vergonhice, na verdade. Falando bem a verdade, sem ser vergonhice da parte dele. Porque ele arrumou amante, engravidou amante, agora ele precisa sair fora, né? Precisa dar um jeito na situação. Mas então, ele tem essa necessidade de ir embora e se afastar, né, para se safar lá da situação onde já se viu o pastor, que é o exemplo para essa comunidade, que é amante, tudo. Então, e tem a questão da avareza também. Ele também sonha com uma vida mais confortável, com os bois da fazenda, né? O pedacinho da fazenda do Glauber que ia ficar para ele, a igreja maior. E tem a manipulação da Lindalva na cabeça dele também. Né? Então, agora essas coisas foram segurando ele. Ele está passando por cima dos princípios dele o tempo inteiro. O narrador fala, ele não foi criado desse jeito, ele foi criado para ser honrado. Ele foi criado com muita violência, mas para ser uma pessoa honrada. Então, quando ele faz coisa errada, ele tem consciência do que ele está fazendo e ele sofre com isso. Mas ele passa por cima. Então, achei interessante dessa personalidade do Saulo pode ter vindo da Lindalva. Eu não sei, eu acho que eles são pessoas um pouco diferentes. A Lindalva é meio, vamos dizer assim, uma mosca morta. Desculpa de falar. Ela é meio que uma pessoa que não tem amor por nada na vida mesmo. Ela é meio largadona, meio na dela, assim. E ela... O Fábio tem um ponto dele que é uma personagem assim também, que vai deixando a vida vai deixando a vida levar e não faz muita coisa para ser qualquer outra coisa na vida. Então ela aceitou a condição de ser empregada da família, ela aceita aquela condição chula que ela tem, ela não faz nada para sair daquilo. Né? O Saulo é um pouco diferente, ele vive na dele, fechadão, mas ele tem os seus estudos, tem as suas coisas, suas diversões, ele é um cara egoísta, né? Ele vive no seu próprio mundo, né? Ali fechado. A Lindalva, ela meio que se deixa levar pelas circunstâncias, com exceção de que Lindalva, tem vindo da... não, desculpa, eu li Lindalva imaginando Silvana, então esquece, ela estava falando da Silvana, mas você acha que veio da Lindalva, que a Lindalva fez o Saulo ficar assim, né, fechado no próprio mundo, a criação da mãe. Eu não sei, porque a mãe, ela não era uma mãe muito presente, ela não tinha amor pelos filhos, né? Pode ter sido isso mesmo. Como ele foi criado por uma mãe que não tinha nenhum amor pelos filhos, ela não demonstrava nenhum amor, né? O narrador fala isso mesmo. Ela viu os filhos como estorvos, como coisas que atrapalhavam a vida dela. E o pai era um cara muito bruto e violento, que só dava bola para uma filha, que era a Letícia, né, a princesinha dele. Sim, Saulo pode ter sido, vamos dizer, vítima de pais negligentes, né, que não estão nem aí para ele. Mas ele foi desenvolvendo também uma personalidade problemática também por conta dele. A gente não pode só culpar os outros pelo problema da pessoa. A pessoa também tem responsabilidade pela sua personalidade, pelas suas escolhas, pelas coisas que ela faz, tudo mais. Mas sim, com certeza tem influência da Lindalva aí, né? Da Lindalva e do Josenildo, dos dois. Mas se você estiver falando assim da parte de egoísmo, pode ser, né? Porque ele é muito egoísta também. Só que é um egoísmo diferente. Ele não está passando por cima das outras pessoas para obter as coisas que ele quer, né? Que é o que a Lindalva faz. Ele quer viver fechado no mundo dele e acabou. Letícia se sentia atulhada em uma aflição. Foi realmente angustiante de ler. Sim, ela estava assim aflita, né? Uma moça de 17 anos, não que, por exemplo, hoje não haja, né, casais com diferença de idade e tudo, mas ela não queria saber dele. Né? E ele era um cara nojento. Nojento não só na aparência, porque ele não era uma pessoa boa. Se ele fosse uma pessoa muito boa, um cara caridoso, não sei o quê, talvez ele nem tivesse interessado nela. Mas ele era um cara arrogante, que não parava de falar, que comia se babando todo, suando, todo.
e ela via aquele olhar de luxúria que ele tinha sobre ela, né? Ela tem consciência de que esse interesse dele por ela não é um interesse de amor verdadeiro, é um interesse de luxúria. Ele está interessado nela porque ela é uma moça nova, bonita, que vai atender os desejos, né, libidinosos dele ali. Então é uma coisa bem nojenta. Então, a cada vez que ele passa a mão nela, assim, né, eu acho que vocês, principalmente vocês meninas, devem ter sentido essa coisa, né, esse nojo. Ele fica passando a mão nela, ela sentia aquela angústia, aquela aflição, como você falou aí, né? Porque, assim, você só vê relações egoístas ali. O Saulo trancado no próprio quarto, vivendo a própria vida, né? A Lindalva alheia tudo porque ela... A Lindalva não, a Silvana alheia tudo porque ela está preocupada com o problema dela, mas também ela é meio que uma mosca morta ali na família. A Lindalva pouco se lixando para os problemas da filha, para a raiva do marido, né? Só tentando controlar o marido. Por quê? Porque ela quer o luxo que o casamento da filha vai proporcionar para ela, por mais que a filha esteja sofrendo. Então, tô nem aí pro sofrimento da minha família, da minha filha. O que me importa é ficar rica e viver bem. Como ela falou assim, minhas mãos limpas primeiro, né? Minha mão cheirosinha, sem cheiro de cebola. E o Josenilton também é egoísta. Por quê? Porque ele está aceitando tudo aquilo porque ele precisa se livrar de um problema, que é a Mariana, né? Então, um círculo de egoísmos ali. O capítulo chama Amor de Noivado um gatilho, pois me lembrou uma história minha, da minha avó. Ela é obrigada a casar quando era muito nova com um cara de 21 anos. E o padre com ela de... Mas isso era muito comum antigamente, né? Esses casamentos das meninas novas com sujeitos mais velhos. Mas olha, 13 para 21 ainda é uma coisa, mas mesmo assim, meio, né, se ela não queria. Agora imagina você com 17 casar com um cara com mais de 50 e nojento, igual o Glauber, né? Engraçado que antigamente muitas... era o costume de antigamente, né? Era meio que as coisas meio que eram assim. Inclusive, às vezes por algumas questões, eles dormiam separados durante um tempo até ela ter idade para poder, né, se relacionar. Porque às vezes elas eram tão novinhas que elas casavam e continuavam às vezes na casa dos pais, né, ou dormia no quarto separado até ela ter uma idade que ela pudesse, vamos dizer assim, ser esposa integralmente, né? Falar por meias palavras aqui, mas vocês entenderam. Acontecia mesmo. Antigamente, muitas jovens eram obrigadas a casar. Isso. Está sendo muito interessante ler os capítulos. Está gostando. Saulo virou meu protegido. Vamos ver por quanto tempo. Não vou dar spoiler. Acredito que seja egoísta pelas atitudes da família. Nesse comecinho já consegui perceber que ele não aceita a situação familiar. Sim, ele se fecha diante de si. Então, assim, você vê que tem alguma coisa boa nesse sentido dele ver que está tudo errado ali. Mas ele começa a se sentir melhor que os outros, ele começa a desprezar os outros. E quando ele começa a humilhar o pai de propósito, para se sentir assim, como ele começa a sentir prazer em humilhar o próprio pai, aí ele está agindo errado, ele está escolhendo ser mal. Lembra que eu falei lá que a Lindalva escolheu ser má? Então, é uma coisa que às vezes a pessoa escolhe, ela escolheu ser má. O Saulo, nesses momentos em que ele humilha o pai, ele escolheu ser mal. Porque ele poderia não falar, ele poderia falar, deixa ele com essas besteiras dele e eu vou viver minha vida. Mas ele, né, ele falou assim, não, eu quero espezinhar meu pai, eu quero, sabe, encher o saco dele. E ele fala, né, ele sabia que ele era mais inteligente que o pai dele, que o pai dele não conseguia responder para ele com argumentos. Então o pai dele ou xingava, ou batia, ou falava que ele estava possuído e dançava em volta dele, passava azeite bento, falava em línguas, né? Então, esse spoiler, não está no título, mas esse spoiler, né? Depois você me conta, não, vou cobrar de você amanhã, quero saber que spoiler é esse que você pescou, né, do Saulo. Mas vamos ver por quanto tempo ele vai ser seu protegido. Mas é assim, todo mundo ali tem certo grau de maldade, né? Vamos dizer assim, a menos má de todas até agora, né, são as filhas, né, as que têm menos maldade. A Letícia, que é uma muito alienadinha, porque ela foi muito mimada, então ela é meio tonta.
e a Silvana, que é meio que sofrida, né? Aquela coitada, meio que barata morta, mosca morta. Mas o Josenildo tem muita maldade ali, o Lindalva, pior de todas, ela e o Glauber são horríveis. Né? E o nosso amigo aqui, né, o Saulo, ele tem um pouquinho de maldade ali nele, sim. Né? E daí vamos ver para onde vai essa maldade. Se ele vai seguir o caminho mais para o mal, mais para o bem, que ele vai querer. Tá? Não vou dar spoilers. Pessoal, tem alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Gostaram da análise? Estão Gostaram dessa análise que eu fiz sobre os 7 pecados capitais? Como é que eles estão inseridos ali, trabalhados? O que menos está trabalhado ali é a preguiça. Né? Está trabalhado mais na figura da Letícia, que é uma pessoa que não faz nada da vida, não trabalha, não estuda, fica lá vivendo de boa, né? Na casa dos pais, sendo mimada. Professor, sem dúvidas. Chewbacca. Tem uma cachorrinha que chama Chewbacca, gente. Eu sei que Chewbacca é um personagem masculino, mas ela parece ele, então eu dei o nome dele Chewbacca. Ela Chewbacca. Só isso, gente. Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Vamos ver que ela falou. A Késia colocou um lindo aí. Ela pôs um cogumelinho. Certo, pessoal? Gostaram da análise? E, então, é isso. A gente se vê semana que vem. Tá? Aí a gente vai continuar. O capítulo da semana que vem é Silvana e o Anônimo. Opa, já tem um spoiler no título que eu falei aqui, né? Então, lembra que a Silvana está com uma preocupação muito grande? Tem um anônimo que está conversando com ela. O que será que esse anônimo está fazendo na vida da Silvana? Vamos saber. Qual é o segredo da Silvana? O que a Silvana esconde? Certinho, pessoal? Então, eu agradeço a presença de vocês, participação, vocês participaram bastante, eu gostei. Tá? E é isso. A gente se vê no IF, a gente se vê nos outros projetos e nesse aqui na quinta-feira que vem, tá bom? Bom descanso para vocês. Quem tiver para estudar para a prova, boa prova. E boa noite. Falou, gente. Até mais. Vou parar a gravação. E obrigado pela presença, tá bom? A gente continua na próxima quinta-feira.